Temos um privilégio de estar no primeiro dia da semana reunidos para lembrar do sacrifício que Jesus fez para nos libertar dos nossos pecados, para nos tirar das consequências das coisas erradas que nós temos feito, como na leitura de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3, que ele enfatiza a diferença entre a vida de quem continua praticando as coisas do mundo e daqueles que decidem realmente andar conforme a vontade de Deus, andar na luz, andar com prudência. É fácil, às vezes, entender que essa liberdade que temos em Cristo é a liberdade para fazer o que nós quisermos, que não é o ensinamento das Escrituras. Nós recebemos a liberdade do pecado, a liberdade da morte, a liberdade das consequências do pecado. Não significa a liberdade para satisfazer a nossa vontade, mas de fato significa que nós nos tornamos escravos de Cristo, que a nossa vontade precisa ser subordinada sempre à vontade dele e que nós sempre precisamos procurar fazer as coisas que agradam ao Senhor. Com essa pequena introdução, eu quero abordar hoje um assunto que até entre irmãos em Cristo, às vezes é um assunto meio polêmico, de algumas pessoas procurando defender posições diferentes e até incentivando comportamentos diferentes. E nisso, obviamente, eu tenho algumas convicções e eu quero mostrar algumas coisas dessas Escrituras, mas eu quero sugerir que todos nós abordemos o assunto como devemos em qualquer caso, com mentes e corações abertos a ouvir o que a palavra de Deus diz, não defendendo o que nós desejamos, o que nós queremos, e muito menos alguma prática que pode de alguma forma desagradar ao nosso Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." E quando nós olhamos para esse versículo, e muitas vezes ouvimos alguma coisa em relação à questão da bebida alcoólica na vida do cristão, é comum alguém citar a primeira parte do versículo e dizer: "Claramente eu entendo que embriaguez é pecado, não deve praticar isso." Como se fosse a palavra final e a única palavra sobre o assunto. Mas eu gostaria de abordar esse assunto de uma forma mais abrangente, lembrando que nós, como cristãos, tomamos escolhas em nossa vida que são importantes. Muitas vezes Deus apresenta contrastes, onde Ele diz que devemos fugir de uma coisa e correr para outra coisa. Aqui a questão de não vos embriagueis com vinho não fica sozinho. Está no meio de um contexto e especificamente no mesmo versículo ele apresenta um contraste. Como também observamos várias outras vezes nas Escrituras, contrastes entre duas opções. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Um dos vários exemplos que encontramos. 1 Timóteo 4, versículo 7. "Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade." Rejeita uma coisa e busca outra coisa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. "Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor." Foge de uma coisa, segue outra coisa. A mesma ideia que encontramos em Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2, 12. "Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente." Renegando uma coisa para viver de outra maneira. Contraste. E nós encontramos um contraste semelhante nesse versículo de Efésios 5, versículo 18, onde ele não fala apenas de não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está basicamente apresentando um contraste aqui. Vai tentar se encher e satisfazer com vinho, ou vai se encher e se satisfazer com o Espírito Santo? E é um contraste que nós realmente precisamos observar, que leva em duas direções diferentes. Existem duas maneiras aqui, de nos encher. E vamos observar um pouco sobre isso, especialmente no que ele está avisando a evitar quando fala de não se embriagar. Quando se trata da questão da bebida alcoólica, devemos pensar sobre a nossa abordagem ao assunto. Muitas pessoas abordam esse assunto fazendo de tudo para se defender. A defesa mais comum é:
mostre para mim no versículo que diz que eu não posso tomar uma cerveja. É uma defesa. Porque a pessoa já está com a decisão. Eu quero tomar, a não ser que você mostre para mim uma proibição específica dizendo que eu não posso. E assim, muitas vezes, a defesa vem no sentido de procurar alguma desculpa. Mas a igreja tal permite que as pessoas bebam, então por que você vai dizer que tem algum problema nisso? Ou nós temos a liberdade em Cristo e alguém está querendo colocar limitações, regras na vida dos outros. Ou às vezes alguém vai por passagens em 1 Coríntios, tira completamente do contexto, abusa o significado do texto e diz todas as coisas são lícitas, mas nem todos convêm. Pessoas que usam esse argumento quase nunca têm examinado o contexto para entender o que o texto diz, porque estão tirando completamente de um contexto. O fato que a Bíblia condena a embriaguez, ou muito vinho, e alguns deduzem então, se tomar um pouco e não chegar ao ponto de embriaguez, não teria problema nenhum. Mas é de fato isso que essas escrituras ensinam? Ou o argumento baseado no milagre de Jesus? O primeiro milagre que Jesus realizou foi de tornar água em vinho. Então como que alguém vai condenar vinho? Se Jesus mesmo fez centenas de litros de vinho para pessoas numa festa, como que alguém pode questionar a ideia de beber alguma bebida alcoólica? Agora, a pergunta que nós temos que examinar em nossos próprios corações. Esses argumentos vêm de corações que querem agradar a Deus, que querem ouvir todas as coisas que Deus tem dito sobre o assunto, ou vêm de corações que querem justificar uma prática que agrada ao homem? Precisamos ver a quem estamos servindo em nossas atitudes nessas coisas. Quando nós falamos sobre a questão da bebida, não é uma questão da igreja criar doutrinas ou regras, mas a igreja tem a obrigação de seguir a doutrina de Cristo, de rejeitar qualquer doutrina que não vem dele e de ensinar o que realmente vem da palavra de Deus. Então a pergunta que nós precisamos fazer, o que a Bíblia ensina sobre a bebida alcoólica? O que nós encontramos nessas escrituras sobre esse assunto? Vários fatos são evidentes nessas escrituras. Primeiro, como nós já temos citado em Efésios 5, versículo 18, vamos observar que outros versículos também condenam embriaguez, bebedices, excesso. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Na lista que ele apresenta aqui das obras da carne, ele inclui a palavra bebedices. Em Tito, capítulo 2, versículo 3, quando ele fala sobre comportamento de mulheres mais idosas, Tito 2, versículo 3, ele diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Voltando para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, quando ele fala sobre as qualificações de presbíteros, ele diz, não dado ao vinho. E no versículo 8, quando fala sobre diáconos, não inclinados a muito vinho. Então, pelo menos nesses versículos, nós podemos todos entender que o excesso de álcool, embriaguez, bebedices, a palavra de Deus claramente condena. Sobre esse ponto, acredito que todos nós admitimos a verdade, mesmo se nem todos sempre praticam o que a palavra diz. Mas mesmo nisso, na minha experiência, até alguns irmãos em Cristo acabam se condenando. Porque a pessoa diz, eu sei que a Bíblia condena embriaguez, não diz que eu não posso tomar uma, ou duas, ou três, e logo já cai na embriaguez. Começa com argumento para justificar uma bebida ou outra, mas acaba caindo exatamente no que a palavra de Deus está avisando contra. Porque está tomando um passo na direção de algo que não consegue dominar. Eu já ouvi de irmãos que numa outra época congregavam conosco aqui, esse tipo de argumento, para depois ver esse irmão sair e cair completamente na embriaguez. Temos que ter cuidado com a intenção do argumento, porque às vezes é de dizer, não fala nada para mim sobre uma bebida de vez em quando o fato é que a pessoa está querendo chegar ao ponto de uma coisa muito maior, da própria embriaguez. O que nós observamos aqui nesses versículos não é tudo que a Bíblia diz sobre o assunto.
É um bom começo, mas não é a única coisa. Seria mais ou menos como pegar um versículo que diz que não deve matar ao próximo e ignorar o resto que a Bíblia diz sobre a questão de raiva, de ódio e de outras coisas que podem levar até isso. Nós precisamos olhar para outras coisas que a palavra diz. Mas começando com esse ponto óbvio, Deus condena a embriaguez. Continuando um pouquinho mais, eu quero observar como a Bíblia muitas vezes apresenta para nós como se fossem placas dizendo cuidado. E que nós devemos prestar atenção nessas placas. Efésios capítulo 5 está cheio de placas que dizem cuidado. Nós conhecemos essas placas. Encontramos no dia a dia placas que dizem cuidado. E nós olhamos para essas placas e entendemos que estão avisando sobre algum perigo para evitar alguma consequência mais grave. Mas pense nas placas que eu tenho colocado aqui como exemplos. A placa que diz cuidado, cerca elétrica, não diz é proibido tocar nessa cerca. A placa que diz cuidado, cão bravo, não diz é proibido colocar sua mão dentro da boca desse cachorro. A placa que diz cuidado, ácido, não diz é proibido colocar esse ácido no seu braço, na sua mão. Ou que diz cuidado, altamente inflamável, não diz não jogue fósforo aqui. Ou não acenda cigarro aqui. Ou que diz cuidado, veneno, não diz é proibido beber isso. Em todos esses casos, e nós entendemos isso facilmente nas coisas do dia a dia, quando tem uma placa dizendo que isso apresenta perigo, nós entendemos que devemos ficar afastados, devemos agir com prudência. Se chega perto de um cão, você procura ver se está numa corrente ou está atrás de uma cerca, se a cerca é alta o suficiente para o cão não pular, você mantém uma distância. Você não precisa de alguém falando para você, não coloque a sua mão na boca dele, pode morder. E da mesma forma, muitas vezes nas Escrituras, nós encontramos placas de cuidado que não falam especificamente, não faça tal coisa, mas já avisando sobre o perigo que a coisa apresenta, nós entendemos que devemos nos manter afastados daquele perigo. Pensando desta forma, vamos observar algumas placas sobre a questão de bebida alcoólica. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ele não falou, não tome um gole. Mas ele avisou sobre o perigo que traz. Provérbios 23, versículo 29 em diante. Aqui eu vejo como placa de muito cuidado, porque ele apresenta vários argumentos aqui sobre o problema da bebida. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Não é uma lista de placas de muito cuidado? Até quando ele diz, nem olhe para o vinho quando está no copo, não está dizendo, mantenha-se afastado disso. O mesmo Deus que disse para não olhar para o vinho, incentivaria seus filhos a beber? O mesmo Deus que disse não olhar para o vinho, faria centenas de litros de vinho alcoólico para entregar para as pessoas para beber? Nós temos que ser honestos na nossa abordagem a esses assuntos para ver realmente a intenção do nosso Senhor em nossas vidas. Quando se trata da questão da bebida na Bíblia, devemos entender alguns fatos.
Várias práticas de beber são coisas condenadas como procedimento do mundo. Eu quero mostrar em 1 Pedro capítulo 4, porque às vezes, como eu falei, pessoas pegam só uma palavra ou outra, embriaguez, por exemplo, e dão a impressão que é só isso que a Bíblia fala sobre o assunto. Mas existem outras palavras que falam até especificamente sobre a bebida. 1 Pedro 4, versículo 3. Talvez alguma coisa passe despercebida na leitura no português. Na leitura que eu estou usando desta versão aqui, diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Muitas vezes, na leitura desse versículo, talvez nós observamos em relação à bebida somente a palavra bebedices. Mas o fato é que tem 3 palavras nesse versículo que tratam da questão de bebida alcoólica. Eu quero mostrar as 3 palavras e definições que vêm do léxico Strong, que mostra o significado de palavras gregas, palavras que aparecem aqui nesse versículo. Começando com a palavra bebedices. Palavra bebedices, a segunda palavra, que talvez nós não percebemos o vínculo com a bebida, é a palavra traduzida orgias, e a terceira palavra, borracheiras. Deixe-me mostrar alguma coisa do significado de cada palavra. Bebedices, talvez mais óbvio. Embriaguez é o significado desta palavra. Ele condena embriaguez, como também observamos em outros lugares. Agora, a palavra traduzida orgias vem de uma palavra grega, komos, que significa orgia, farra, procissão noturna e luxuriosa de pessoas bêbadas e galhofeiras que após um jantar desfilavam pelas ruas com tochas e músicas em honra a Baco ou algum outro deus, e cantavam e tocavam diante das casas de amigos e amigas, por isso usados geralmente para festas e reuniões para beber, que se prolongam até tarde e que favorecem a folia. Não necessariamente chega ao ponto de embriaguez, mas é o tipo de festa onde flui bastante bebida, as pessoas ficam, entre aspas, alegres, cantando em voz alta, talvez andando pelas ruas. Isso seria o tipo de coisa que ele descreve com essa palavra orgias. A terceira palavra, borracheiras, vem de uma palavra grega, potos, que significa o ato de beber, o ato de farrear. Algumas maneiras de explicar isso é a ideia de virar o copo, como se estivesse tomando um pouco de alguma coisa. Não uma coisa necessariamente que vai ao excesso de uma festa, ou muito menos embriaguez, mas participando mais no ambiente social de uma bebida. O que nós observamos? Não é somente embriaguez, mas a prática de beber como participação social, no ambiente de festas que Deus está condenando, que Ele está nos alertando sobre perigos que essas coisas trazem e dizendo que não devem fazer parte do nosso serviço ao nosso Senhor. Mas quando nós olhamos para coisas assim, 1 Pedro 4 ou Provérbios 23, ainda vêm as objeções para dizer, mas eu não vejo problema, eu acho que pode beber sim. E muitas vezes, algum argumento ou outro, tentando defender isso nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia fala de vinho e nem sempre condena. É verdade. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos a palavra vinho num contexto positivo, como algo que as pessoas bebiam até que davam para a criança beber. Isso deve nos alertar para pensar sobre o que significa a palavra. Nós sabemos que algumas palavras têm mais de um significado. Eu estava numa pequena conversa ontem que surgiu a questão sobre a palavra adorar. Adorar tem um significado do que nós fazemos dando louvores, dando honra para Deus na nossa adoração. Adorar também tem outro sentido que significa gostar de alguma coisa. Num sentido, nós falamos que adoramos a Deus. Em outro sentido, embora às vezes nós procuramos evitar isso para não criar confusão, mas muitas pessoas usam a palavra no dia a dia, adorar, simplesmente dizendo que gostam de alguma coisa. Tem pessoas que dizem que adoram chocolate, não dizendo que acham que chocolate é um Deus, mas simplesmente que gostam disso.
Nós entendemos que a mesma palavra pode ter mais de um significado em contextos diferentes. É o caso da palavra traduzida vinho no Novo Testamento, que essa palavra vem de palavras que identificam o produto da uva. Essa palavra pode significar vinho com álcool ou pode significar suco da uva, que não tem álcool. A palavra em si não identifica. O que nós temos que observar quando encontramos a palavra é como que ela é usada, qual contexto, o que o contexto está dizendo. E mesmo quando eles usavam vinho com álcool no dia a dia, não era nada igual ao vinho de hoje. Os processos de fermentação hoje aumentam muito o teor de álcool nas bebidas. O vinho de hoje tem muito mais álcool do que o vinho pelos processos de fermentação naturais usados antigamente. Então não chega a ser igual ao vinho, muito menos cachaça ou outras coisas nos dias de hoje. Os processos naturais de fermentação que eles usavam chegavam a 6 a 8% de álcool. Mesmo assim, quando eles usavam esse vinho no dia a dia para servir talvez na mesa de uma refeição, eles diluíam com tanta água que a porcentagem de álcool caía geralmente para faixa de 0,5%. Ou seja, 99,5% água e suco. E menos de 0,5% de álcool. Aí teria que tomar bastante mesmo para a pessoa chegar ao ponto de embriaguez. Um caso assim. Que era um conteúdo muito, muito insignificante em comparação com os vinhos de hoje. Nós precisamos prestar atenção em cada contexto. Quando ele fala de vinho, está falando sobre vinho com álcool ou vinho que seria um suco? Exemplo disso. Provérbios capítulo 20, versículo 1, não tem dúvida sobre o significado do vinho que ele descreve aqui. Provérbios 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Ele até usa uma outra frase para dizer a mesma coisa, é um paralelismo aqui. Vinho é a bebida forte que ele descreve. Então, neste caso, nós entendemos que ele fala sobre bebida com álcool. Agora, Lamentações. Dê uma olhada comigo no que Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, versículo 11. Falando sobre o sofrimento do povo depois da queda de Jerusalém. Com lágrimas que se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem com o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que mãe daria vinho cheio de álcool para uma criança de peito? O vinho que se refere aqui é suco. A mãe está dizendo, eu não tenho nem pão nem suco para dar para meu filho que está morrendo nos meus braços. Nós entendemos pelo contexto uma diferença, porque realmente a palavra tem significados diferentes nesses contextos. Outro argumento que ouvimos com uma certa frequência vem de João capítulo 2. O Evangelho de João capítulo 2, que relata para nós o primeiro milagre que Jesus fez, quando ele fez vinho bom na festa de casamento. Quando observamos essa ideia do vinho que ele fez foi melhor do que o vinho que eles tinham antes. Aí algumas pessoas imaginam, então tinha mais álcool ainda, deixava as pessoas ainda mais alegres. Mas vinho bom, vinho melhor, significa que tem mais álcool? Ou pode ser uma questão de qualidade, do sabor, do gosto? E assim poderia apenas dizer que Jesus fez um suco com sabor superior. Eu gosto de suco, de vários tipos de suco. E dá para observar, às vezes, uma diferença de qualidade de um suco para outro. Provavelmente qualquer um aqui que gosta de suco de laranja, suco de uva, suco de qualquer coisa, já percebeu. Às vezes tem um suco bom, às vezes tem um suco que não é tão bom.
E o que está dizendo aqui é que o vinho ou suco, a palavra pode significar qualquer das duas coisas, que Jesus fez, foi melhor do que foi servido antes. Agora, por que eu luto contra a ideia de dizer que Jesus fez vinho com álcool aqui? Nós precisamos ver tudo que Deus tem falado, tudo que Jesus tem falado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que a rocha espiritual que seguia os israelitas no Antigo Testamento foi Jesus. Nós observamos várias coisas que mostram que Jesus foi ativo no Antigo Testamento. Que quando fala que Deus falou alguma coisa, nós devemos entender que Jesus está envolvido nisso. Agora, como que o mesmo Deus que disse, não olhe para o vinho quando está no copo, porque traz todas essas consequências, falando de bebida com álcool, como que esse mesmo Deus daria para as pessoas alguma coisa entre 120 e 240 litros da mesma coisa? Não olhe para o vinho com álcool, mas aqui, bebe à vontade. Como que o mesmo Deus faria isso? Isso não se encaixa no entendimento do caráter, da constância de Deus. E mais uma vez, lembrando de Provérbios 23, versículo 29 a 35, onde ele falou essas coisas, sobre as consequências da bebida, sobre a maneira que se vicia, que a pessoa levanta de manhã procurando outra bebida, mesmo sofrendo a noite toda, e nós sabemos sobre as consequências que isso traz. Nós temos experiência na nossa vida. Alguns aqui provavelmente já perderam entes queridos por causa da bebida, de uma forma ou outra. Talvez um motorista bêbado que provocou um acidente que tirou a vida de alguém. Talvez a própria pessoa bebendo, destruindo sua saúde. A maioria de nós tem algum caso na própria família, talvez, onde chegou a isso. Provérbios 23, do 29 em diante, está avisando sobre esses perigos e nós devemos observar o que o Senhor diz para nós. Outro argumento que é usado às vezes vem de 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Paulo disse para Timóteo, não continues a beber somente água, use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. E às vezes pessoas baseando nisso procuram justificar a bebida no contexto social por prazer próprio. Primeira coisa, ele está dizendo aqui, tome vinho com álcool ou tome suco no lugar de água ruim? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque o contexto aqui não ajuda tanto em definir se está falando sobre vinho com álcool ou vinho sem álcool. Então vamos pensar nas duas possibilidades. Se ele está dizendo tome suco ao invés de água ruim, não entra a questão de bebida alcoólica. Se ele está falando sobre vinho com álcool, o motivo aqui é medicinal. Ele está dizendo não tomar vinho porque você gosta de tomar vinho, mas tome um pouco de vinho como remédio, por causa do seu estômago. Agora, quando existe a necessidade de tomar um remédio que inclui um teor de álcool, eu não conheço ninguém que diria que isso é pecado. E se Paulo está dizendo isso para Timóteo, nesse caso, uma receita médica, tudo bem. Eu vi esses dias uma irmã em Cristo, que eu respeito bastante, uma pessoa que procura servir ao Senhor, dizendo que ela favorece, em alguns casos, a legalização de maconha. Por motivos medicinais. No caso de tratamento de algumas doenças, algumas pesquisas sugerem que maconha realmente ajuda. E ela está dizendo, não que eu quero isso para prazer, mas que ela reconhece que pode ter algum benefício como remédio para algumas pessoas. Eu não tenho opiniões fortes sobre essa questão, mas mesmo se for legalizado, e tem alguns lugares que têm feito isso, que legalizam para o uso medicinal. Agora vamos usar isso como argumento para dizer que nós podemos fumar maconha à vontade agora para o nosso próprio prazer? Usar 1 Timóteo 5, versículo 23 para justificar a bebida no contexto social é a mesma coisa. Ele dá uma receita médica, então agora eu posso beber porque eu vou gostar disso. Não, Timóteo tinha problema de estômago. E Paulo falou para ele tomar vinho, seja suco ou talvez vinho com álcool por causa disso.
Não é a mesma coisa do uso social. Outro argumento que muitas vezes surge, 1 Timóteo 3, versículo 8. Contraste que as pessoas fazem aqui é os presbíteros, no versículo 3, não devem ser dados ao vinho. Mas o diácono, no versículo 8, não deve ser inclinados a muito vinho. Então a sugestão que algumas pessoas fazem, se ele condena muito, ele autoriza pouco. Mesma ideia com Tito 2, versículo 3, quando fala sobre as idosas, as mulheres idosas, que elas não devem ser escravizadas a muito vinho. Então podem ser escravizadas a pouco vinho. É o argumento que algumas pessoas usam. Eu estou sorrindo um pouco porque eu acho que já começa a ficar evidente o problema quando nós olhamos para a linguagem que ele usa aqui. Se fosse essa ideia, realmente muito justifica pouco. Se for o caso, olha o problema que nós temos em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Sabem o que significa devassidão? Libertinagem. A entrega ao pecado. Então, o que ele estaria dizendo? Não deve se entregar excessivamente ao pecado, mas pode se entregar ao pecado. Faz sentido? Não. Excesso de devassidão é simplesmente uma maneira de dar uma ênfase. Falar de ser inclinado a muito vinho, ou escravizado a muito vinho, é uma maneira de dar ênfase, mas o problema está nas palavras, outras palavras. Inclinados, escravizados. Nós devemos estar inclinados ou escravizados a qualquer quantidade de vinho? A questão está na disposição da pessoa de se entregar para uma coisa. E realmente, pouco não justifica muito, ou muito justifica pouco, desculpe, não, ao contrário. Eu sei, irmãos, que eu não posso mostrar um versículo que diz é pecado tomar uma cerveja. Você nem vai encontrar a palavra cerveja na Bíblia. Eu sei que eu não posso mostrar esse versículo. Mas antes de tomar uma, como servo do Senhor, escravo de Jesus Cristo, procurando agradar ao seu dono, ao seu Senhor, pergunte honestamente se a Bíblia incentiva, encoraja, se é a vontade de Deus para você tomar aquela cerveja. Se é a vontade de Deus para você participar dessas práticas, mesmo dizendo que eu não vou chegar ao ponto de embriaguez. Porque quando nós juntamos as evidências, Deus falou várias vezes para evitar a bebida forte. Em alguns casos, totalmente. Pense comigo, algumas evidências aqui. No Antigo Testamento, Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Depois da morte de dois homens que agiram sem prudência, Deus disse para os sacerdotes, versículo 8, falou também o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Era proibido os sacerdotes no tabernáculo beber. Quem são os sacerdotes hoje? Nós não somos sacerdotes. E ele falou que quando entravam no tabernáculo, santuário, a presença do Senhor. Quando é que nós, como cristãos, como sacerdotes, não estamos na presença do Senhor? Não estamos no tabernáculo do Senhor. Esse seria o momento que seria permitido beber. Mas se nós vivemos na presença do Senhor, se nós andamos na presença do Senhor, se nós entendemos que o nosso próprio corpo é o santuário do Espírito Santo, que nós estamos constantemente diante do Senhor, que nós precisamos constantemente do discernimento entre certo e errado. O mesmo princípio não diria para nós nos abster completamente da bebida alcoólica?
Outro exemplo, Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31. É outra categoria de pessoas, mas eu quero frisar o motivo que ele deu essa proibição. Provérbios 31, versículos 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. O problema, ele diz aqui, quando o rei bebe, ele perde um pouco o juízo e não faz a justiça e não protege os aflitos. Quem deve proteger os direitos dos aflitos hoje? Quem deve ter o discernimento para lembrar da lei de Deus, para aplicar com justiça toda a vontade de Deus em qualquer ocasião, em todo momento? Outra coisa que nós entendemos é que Deus ensina por exemplos. Quantas vezes nas Escrituras encontramos exemplos de pessoas que bebiam e tiveram problemas por causa disso? E assim Deus está dizendo para nós, aquela placa, cuidado! Olha o que a bebida faz na vida, até de pessoas, em outros sentidos, pessoas boas. Noé era um homem excelente. Quando bebeu, passou vergonha. O relato em Gênesis 9, versículo 20 e 21, sobre Noé e a bebida, é uma maneira de mostrar uma falha, mesmo num homem bom, mas alerta sobre o perigo que isso apresenta. Ló. Quando as duas filhas deram bebida forte para seu pai, a consequência foi uma coisa que deixaria vergonha sobre o nome de Ló para toda a história. Que ele teve relações sexuais com suas próprias filhas, bêbado. Davi sabia do efeito da bebida. Ele tentou manipular Urias com bebida. Então, neste caso, Urias, um gentio, era mais fiel a esse princípio do que o próprio Davi, porque Davi deu bebida para ele não lembrar do que estava acontecendo, para ele entrar e ter relações com a própria esposa, para depois achar que a gravidez dela foi por causa da relação dele e não por causa do adultério que ela cometeu com Davi. Ele sabia que a bebida seria uma maneira de manipular a pessoa, como também as filhas de Ló sabiam em manipular o próprio pai. Quando nós comparamos Provérbios 23 com Mateus 5, para mim é uma coisa que se torna mais nítida ainda. Mais uma vez, Provérbios 23, versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se escoa suavemente. Não olhes para o vinho, ele disse. Agora olhe para Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 28, tratando de outro assunto, diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora, o que nós podemos comparar aqui? Para não chegar ao adultério, evite intenção no coração, e para evitar essa intenção no coração, nem olhe. Para não chegar à embriaguez, evite tomar o vinho, para evitar isso, nem olhe quando está no copo. Não é o mesmo princípio? Placa de cuidado, não chegue perto das consequências mais graves que o vinho pode trazer. O sofrimento citado em Provérbios capítulo 23 continua sendo uma placa enorme para nós. Ele fala de doenças, de acidentes, ou nós observamos no sentido maior disso, do sofrimento específico. Quantas pessoas que morrem de doenças por causa da bebida? Quantos acidentes provocados por causa da bebida? Quantas famílias destruídas? Quanta violência contra pessoas inocentes? Como é que eu vou olhar para tudo isso que a bebida traz e incentivar o irmão em Cristo a colocar isso na boca? Diante de todas as evidências que nós temos das Escrituras, se você quer me convencer que eu devo beber, você vai precisar de argumentos bem mais fortes do que esses. Porque as evidências ao longo das Escrituras fortemente falam contra a bebida. E o outro lado da questão, Efésios capítulo 5. Se nós não devemos ficar embriagados, se não devemos nos encher com vinho, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito.
A questão de embriaguez, já falamos sobre a questão de ser inclinados para o vinho, mas a Bíblia também fala de ser inclinados para o Espírito. Que nós devemos, querendo fazer a vontade do Espírito, querendo agradar a Deus, não querendo nos agradar com o vinho. Inclinados para a carne ou para o Espírito? O contraste que Paulo apresenta em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 4, quando ele fala sobre a vida do cristão, da pessoa agora libertada do seu pecado, e diz a partir do versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa veemência de defender meu direito de beber representa inclinação para o Espírito ou inclinação para a carne? Qual seria o motivo de tentar tanto defender uma prática assim? Gálatas capítulo 5 não fala apenas da embriaguez, fala sobre a direção da vida da pessoa. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Direções da vida, guiados pelo Espírito ou guiados pelo nosso próprio desejo. Nós somos servos de quem? Eu penso às vezes, quando eu ouço pessoas tentando defender a bebida. Alguém aqui já ouviu um cristão dizer: olha, eu quero beber porque a bebida me faz um servo do Senhor mais forte, mais espiritual, mais dedicado. Então a cerveja me ajuda muito a ser um cristão mais fiel. Já ouviu uma pessoa falar isso? Eu já ouvi cristãos tentando justificar a sua bebida. Mas até hoje eu nunca ouvi um com a ousadia de dizer: eu sou um cristão mais fiel porque eu bebo. Eu acho difícil ouvir isso. Porque nós sabemos que a pessoa, quando vai justificando isso, tem que lutar para controlar, para não passar de limites. Se somos motivados pelo desejo de satisfazer nossa vontade, será que estamos realmente agradando ao Senhor? Voltando lá para Efésios capítulo 5, mais uma vez, onde começamos, eu comentei sobre o contexto aqui, que o contexto é muito mais do que só uma regra: não vos embriagueis com vinho. Esse contexto aqui, pode voltar lá para o versículo 3, mas eu vou voltar só para o versículo 15, para observar algumas coisas. Versículo 15, ele fala de andar prudentemente, de ser sábios. Versículo 17, de não ser insensatos, de procurar compreender a vontade do Senhor. Depois de tudo isso, ele diz: não vos embriagueis com vinho. E quando nos juntamos tudo isso, o que ele está fazendo para nós? Colocando várias placas avisando sobre perigo. Uns 10 anos atrás, numa viagem, eu e a Benita paramos num lugar onde tinha um abismo, acho que era quase 300 metros de altura. Parede de pedra dos dois lados. E dava para chegar bem perto de um precipício e se tomasse mais um passo, ia cair. Quase 300 metros. Vocês acreditam que tinha placas avisando sobre o perigo? Mas o que eles fizeram com as placas? Perto do precipício tinha placas. Voltando 50 metros, tinha outras placas. Voltando mais 50. E, se não me engano, as placas começaram 200 metros antes de chegar ao precipício. Cuidado, 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 perigo, para ninguém cair. O que ele está dando para nós aqui? Placa e placa e placa.
anda prudentemente, seja sábio, não seja insensato, não vos embriagueis. Antes de chegar no precipício, ele já está avisando para andar com sabedoria, com prudência. Alguém realmente acredita que a prática de beber, mesmo em quantidades pequenas, reflete sabedoria, sensatez e prudência na vida de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Essa é a questão. Quem está guiando a nossa vida? O que faremos? Juntando todas as evidências bíblicas, o que faremos? Tentar justificar e defender a nossa vontade de beber? Ou reconhecer que a bebida alcoólica não nos ajuda, não agrada a Deus e não deve fazer parte da nossa vida? Eu acho muito mais fácil defender essa segunda posição do que tentar, de alguma forma, achar algum argumento para justificar a vontade de beber. Aplicações práticas, eu quero oferecer algumas sugestões bem práticas aqui no final. Se você bebe, pare. Admita que você não tem um argumento tão forte para passar por cima de todas essas advertências nas Escrituras e evite na sua vida a bebida. Se tiver problema parando, já percebe que já passou para um ponto mais grave de uma inclinação de ser escravizado. E se precisar de ajuda, procure ajuda. Porque a bebida alcoólica, como outras drogas, tem o potencial de viciar e levar até a morte. Inclusive, a droga que mais mata hoje em dia não é cocaína, é a bebida alcoólica. E nós precisamos reconhecer o perigo que isso apresenta. Se você não bebe, resista às pressões que vêm de outras pessoas. E, infelizmente, de vez em quando, até de irmãos em Cristo, incentivando a bebida. Resista a essas pressões. Eu nunca ouvi alguém chegar no final da vida, uma pessoa que tinha decidido na juventude a não beber e que ficou firme nisso ao longo da vida, chega no final da vida e diz, olha, eu deveria ter bebido. A minha vida teria sido muito melhor se eu tivesse bebido. As pessoas não falam assim. Muitas vezes percebe que evitou muitos problemas na vida porque não bebeu, que ficou livre de muitas complicações porque não fez isso. E se você não bebe, não deixe alguém pressionar você para participar de uma prática que vai só complicar a sua vida. Nós todos devemos nos encher do Espírito. E terminando agora, em Efésios capítulo 5, ele continua explicando algumas coisas que podemos fazer para nos encher do Espírito e agradar ao nosso Senhor. Versículo 19, ele continua, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você sofre com a tentação de beber, levanta seus pensamentos para o Senhor. Ore para Ele, cante para Ele, adore ao Senhor. Se envolva no serviço aos outros, sendo submisso aos outros. E procure a oportunidade de estar junto com outras pessoas, onde pode louvar ao Senhor junto com outras pessoas, cantar para Ele. Lembrando que Ele deseja para nós uma vida eterna na presença dEle.